Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Continuamos a falar com o nosso comentador a partir de Luanda via Skype, mas já acompanhem-nos através do Chilling.sap, a Rádio Savana 100.2, e aos domingos, 21 horas, na televisão independente de Moçambique. Boa noite, Fernando Lima. Estamos em direto para os pontos de Fernando Lima, faça a redundância. Como é que vai Luanda? Bem, em termos de temperatura política, ela aumentou nas últimas 24 horas e vamos certamente falar sobre isso, mas no dia-a-dia, na rua, me parece que para já tudo continua normal e, portanto, para além da tolerância de ponto que aconteceu na quarta-feira, Luanda é mesmo uma cidade muito movimentada, é muito diferente de Maputo, não só porque é uma cidade com 5 milhões de habitantes, mas é uma cidade também muito caótica em termos de trânsito e em termos de circulação de viaturas. Os apagões continuam na capital Luanda? É assim, praticamente não se notam, porque também as grandes unidades, quer unidades de natureza económica, quer os grandes aglomerados em termos de imobiliário, todos têm grandes geradores. Só para dar um exemplo, nós fomos visitar a TV Zimbo, que é aparentemente um canal privado aqui, e desde a sua inauguração, e já vão mais de 5 anos, sempre funcionaram com grupos geradores, ou seja, eles têm em permanência 5 grupos geradores gigantes a funcionar para alimentar o seu canal de televisão, porque a qualidade da energia pública fornecida à cidade não é própria para um canal de televisão que funciona em digital e que funciona em termos de tecnologia de último grito e de última geração. Fernando Lima, o tema eleitoral aí em Luanda vai dominar o nosso programa, mas agora vamos ao fato da semana, que são os números dos combatentes aqui em Moçambique. Bem, este é um tema recorrente, e o tema recorrente em relação aos combatentes são os números. Esses números, os números que esta semana foram divulgados, não batem certo. E não batem certo, e só para os nossos ouvintes e telespectadores terem uma ideia, não é possível haver 91 mil combatentes da luta armada, portanto, dos 10 anos da luta armada. Tanto mais não seja quando comparados aos do exército regular, que são 70 mil, ou seja, 20% menos. Ora, não só por dados recolhidos de ex-combatentes que habitualmente situam o número das forças em termos daquilo que era o efetivo da Frelimo na Tanzânia e naqueles que entravam e saíam do país da luta armada, esse contingente não ultrapassaria muito mais de 10 mil homens. Aliás, a Renamo, em 1992, teve uma grande dificuldade em proporcionar homens para se fazer um exército que fosse 50%, com, portanto, 15 mil homens da parte da Renamo. Portanto, se compararmos, e a Renamo era uma guerrilha que estava espalhada por todo o território moçambicano, portanto, com uma dimensão muito maior que a Frelimo. Daí poderemos, inclusivamente, aferir que é impossível haver 90 mil homens da luta armada. Mas, do inquérito que foi feito pela UNOMOS e, portanto, foi feito com grande rigor, não obstante as forças de ambos os lados tenham inflacionado os números do recenseamento feito no Acordo de Paz
este recenseamento, que está depositado no Arquivo Histórico de Moçambique, dá qualquer coisa como 70 mil homens. E mesmo neste recenseamento foram metidas pessoas que nunca participaram dos dois lados, nem no Exército, nem na RENAM. Portanto, aquelas boleias de que sempre acabam por se beneficiar pessoas próximas de ambas as instituições políticas. Aliás, todos nós conhecemos pessoas com cartões de antigos combatentes e questionamos, inclusivamente, a legitimidade desses cartões. Portanto, o moral da história, os números deste Ministério, este Ministério que aparentemente parece que é feito apenas para contar combatentes e que em 40 anos de independência continua a não acertar os números, tem que de facto produzir números mais fiáveis, números mais sérios e evitar que milhares de moçambicanos se beneficiem deste estatuto, se beneficiem de pensões, muitas vezes em prejuízo de pessoas que deveriam estar a ter pensões e não têm pensões. E em 15 dias vimos o Instituto Nacional de Estatística a recensear 27 milhões de moçambicanos. Claro, isso é mais uma evidência para os moçambicanos verem da corrupção e do oportunismo que graça nesse Ministério. Aliás, a comparação para o recenseamento também serve para a questão do bilhete de identidade. Quantos recenseamentos, por exemplo, para votação nós já fizemos desde 1992? Quase todas as eleições têm, se não me engano, recenseamentos de raiz. Esses recenseamentos são possíveis, mas dar bilhete de identidade às pessoas não é possível. Precisamos de ter o Unicef mais uma série de ONGs internacionais para apoiarem o governo de Moçambique, por exemplo, a fazer o registro de nascituros em Moçambique. Será que as instituições moçambicanas não conseguem fazer o registro de todas as crianças, de todos os bebés que nascem em Moçambique? Portanto, há qualquer coisa aqui que não bate certo. E depois, indo também para, mesmo ainda, continuando ainda no seu foco de semana, a questão do Fundo da Paz. A maioria dos projetos beneficiários dos tais combatentes está na cidade de Maputo. Não só está na cidade de Maputo, como, mais político e mais perigoso, a maior parte dos projetos aprovados são de pessoas ligadas à Frelimo, ao governo, portanto, à parte governamental, e este Fundo de Paz era suposto de beneficiar ambos os lados do conflito. Portanto, também aqui o terreno está desnivelado e isto, como todos sabemos, porque temos um diálogo para a paz a decorrer neste momento, isto é uma fonte de conflito. Portanto, criam-se estes fundos para resolver determinados problemas de desequilíbrios, de desigualdades, de falta de inclusão, mas depois, na prática, esses fundos, essas iniciativas, exatamente exemplificam mais exclusão e mais disparidade e mais desigualdade. Fernando Lima, vamos agora ao nosso principal tema deste programa, eleições em Angola. Os números já começaram a sair, já foram escrutinados 97,38% das mesas de voto. O MPLA, já são resultados oficiais, o MPLA já vai com 61,10%, a UNITA 26,71% e a Casa C 9,46%. Fernando Lima, podes nos dizer qual é o quadro geral neste momento das eleições angolanas? Bem, segundo estes números, e estes são os números oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral, praticamente está divulgado todo o escrutínio de quarta-feira. Há aqui 1000 e tal eleitores que vão votar amanhã em 3 províncias de Angola e há pouco mais a escrutinar, significa há cerca de menos de 3% dos resultados a divulgar. Portanto, praticamente
em termos formais e em termos oficiais, há muito pouco já para se tornar público. A questão mais sensível, e é uma questão que tem a ver com eleições anteriores também, é a questão da credibilidade dos dados, uma vez que as duas principais forças da oposição estão a contestar estes resultados produzidos pela CNE. Portanto, aqui a CNE tem vogais que pertencem a todos os partidos políticos, não obstante, estes dois grandes partidos estão a contestar esses resultados. Claro que, tecnicamente, é possível aferir e é possível comparar os números da CNE e os números em poder da UNITA e em poder da Casa Coligação Eleitoral. Porquê? Porque ambos partidos fizeram contagens paralelas. Ambos os partidos, tanto quanto foi possível observar, tinham delegados de lista em quase todas, ou se não todas, as 5.000 mesas de votação que estavam disponíveis. Aqui também uma parte da contagem dos votos foi feita eletronicamente, portanto é mais fácil ir atrás da certificação eletrónica de todos os resultados registados e fazer as comparações com as cópias de papel das atas de cada mesa eleitoral. De qualquer forma, a questão está de pé, e está de pé com grande cuidado. Porquê? Porque havia uma grande expectativa em termos de oposição e, vamos dizer, em termos de sociedade angolana, de que estas seriam as eleições da mudança, portanto, as eleições que trariam outro tipo de resultados. Para já, o único facto relevante em termos dos números que são conhecidos é o facto de o MPLA ter perdido a maioria qualificada em termos de voto, ou seja, não tem, com 61%, não dispõe de 2/3 da votação, o que também é importante e nos faz voltar aos resultados eleitorais de 1992, a primeira vez que houve eleições multipartidárias em Angola. O que é que pode significar este facto da oposição estar a contestar os resultados? Prevê-se dias difíceis nos próximos dias? Eu penso que sim. E porquê? Porque em Angola, ao contrário de Moçambique, digamos, as válvulas de escape são muito poucas. Ou seja, quando uma pessoa liga a sua televisão em casa, a televisão só dá MPLA. Ou seja, não há outras vozes que não seja o MPLA. Ou seja, milhões de angolanos votaram na oposição, mas os seus pontos de vista não são veiculados na televisão, que é o grande meio de comunicação de massas em Angola, como hoje em quase todos os países africanos. Ou seja, os angolanos que votaram na oposição não se sentem representados nesse meio, mas quando abrem os canais em que se faz a análise das eleições, só aparecem vozes a defender os pontos de vista do MPLA e num ataque constante contra os partidos da oposição. Ora, parece-me que as autoridades angolanas não aprenderam dos erros que cometeram em 1992, porque em 1992 uma das razões que fez reacender de novo o conflito foi o facto de a UNITA se sentir defraudada pela forma, não era pelos resultados, mas como os resultados foram apresentados, ou seja,
apresentando sempre esmagadoras maiorias. E este fenómeno está a voltar a repetir-se. Este fenómeno, não com a intensidade de 1992, com outros matizes, está de algum modo a repetir-se. Agora, a questão é, por exemplo, Luanda tem quase 3 milhões de eleitores. Luanda é uma das praças onde, eventualmente, a oposição a oposição toda conjugada terá uma maioria de votos. Portanto, significa que a capital de Angola, que tem uma população de 5 milhões de habitantes, é potencialmente um barril de pólvora caso os partidos da oposição tenham a irresponsabilidade, repito, a irresponsabilidade de fazerem declarações incendiárias que ponham as pessoas na rua. Claro que podemos argumentar que Angola tem meios de repressão suficientes para debelar estes protestos, mas a questão não se deve medir, não deve medir em termos de meios, mas deve-se evitar a todo custo este tipo de confrontação violenta. E só para referir, Angola pôs na rua uma força de proteção de 108 mil homens, com mais 12 mil homens em reserva, ou seja, o total da força que Angola dispunha para proteger as eleições é oficialmente declarada em 120 mil efetivos policiais, portanto, polícia de proteção e polícia especial. Agora, o ponto não é desgrimir os resultados das eleições, os argumentos políticos decorrentes do apuramento eleitoral em termos de repressão. Portanto, há que agir politicamente. E aqui há um problema. Há um problema porque o MPLA está muito, muito longe de ser um partido totalmente democrático. As eleições estão muito longe de ser eleições transparentes. Não tenho a mínima dúvida que as eleições foram livres, ou no sentido de haver uma coação mínima sobre o eleitorado, mas quanto à transparência, as eleições em Angola, e estas não são exceção, estão muito longe de serem transparentes. Basta dizer que as equipas de observação eleitoral são, de um modo geral, equipas de observação eleitoral muito pouco propensas a causar qualquer problema, qualquer interrupção. E as equipes crítica. de observação já começaram a emitir, a emitir a sua opinião em relação a estas eleições? Exatamente, mas eu estive nos comícios da oposição e facilmente os jornalistas que usam coletes habitualmente muito parecidos com a observação, com os observadores, que também usam coletes e que também usam crachás muito parecidos com os jornalistas, e os comentários negativos, a hostilização em relação aos observadores era notória. Ou seja, há uma percepção entre a oposição que os observadores não vieram observar nada e, portanto, que os observadores são mais uma bengala de apoio ao MPLA. Por exemplo, na oposição questiona-se o ramalhete de antigos presidentes da CPLP e dos PALOP que estão aqui. Ninguém coloca em causa a legitimidade desses presidentes, mas todos sabemos que Pedro Pires, Joaquim Chissano, Miguel Trovoada, mesmo Ramos Horta, são amigos de longa data do MPLA e do atual presidente angolano. E em termos de mídia,
sobretudo a mídia angolana. Como é que foi a cobertura? Por exemplo, nós cá víamos a Zimbo em direto e dava diretos a partir ou da CNE ou da sede do MPLA. Não, nós em Moçambique, e todos sabemos das limitações que existem em Moçambique em termos de mídia, por exemplo, em termos de canais de televisão, onde há uma grande pressão sobre os canais de televisão privados para serem o mais alinhados possíveis com o governo, mas não há qualquer comparação entre a televisão, e estou a falar apenas da televisão, entre a televisão de Moçambique e a televisão em Angola. É opressiva a forma como a televisão entra em casa dos angolanos. Só há MPLA e só há governo de Angola liderado pelo MPLA. Ou seja, as posições da oposição ou acontecem em momentos muito específicos, como foi, por exemplo, quinta-feira à tarde, quando os mandatários da UNITA e da Casa CS pronunciaram e não reconheceram os primeiros resultados publicados. Depois, estas declarações desapareceram completamente e há apenas uma barragem, um fogo de barragem intenso a condenar essas declarações, a condenar a UNITA e a Casa CA e já a formularem-se políticas do próximo governo, como que o Presidente da República deverá atuar. Claro, o Presidente da República sendo o candidato do MPLA, portanto, a oposição só existe quando vai votar. Ou seja, uma posição, aliás, muito semelhante àquilo que aconteceu na legislatura moçambicana que terminou no fim de 2014, quando foi dado a palavra de ordem era se a oposição quer contestar o poder, de cada 5 anos deve comparecer nas eleições. Estas expressões acontecem aqui nas televisões em cada 10 minutos, ou seja, fechou-se o ciclo eleitoral, agora o papel da oposição é falar no Parlamento e preparar-se para as próximas eleições em 5 anos e preparar-se melhor, já que nestas eleições não se conseguiram preparar a ponto de ganharem as eleições. Ora, nós, pelo exemplo de Moçambique, sabemos que depois das eleições de 2014, este tipo de discurso culminou antes com o reacender do conflito e depois também com a continuação do conflito. Portanto, o espaço de inclusão aqui é muito limitado. A democracia multipartidária é isso mesmo. Resume-se ao exercício regular, ou seja, cada 5 anos, todos os partidos poderem ir a eleições e testarem o seu eleitorado em eleições multipartidárias. E o fenômeno G40ismo, como é que é aí agora? Os G40 moçambicanos, comparados com os angolanos, são inocentes meninos de couro. Ou seja, aqui há um batalhão, mas um verdadeiro batalhão de G40s distribuídos em todas as televisões, e o mais engraçado é que são 4 ou 5 pessoas que falam intervaladamente e todos dizem a mesma coisa e todos se complementam entre, ou seja, é o tédio absoluto acompanhar um debate ou um suposto debate de televisão em Angola. Todos têm a mesma cor, a cor política. De facto, eu não sei como é que os angolanos conseguem sentar-se no sofá ou na cadeira para assistir a estes programas. Mas as pessoas nem fazem questão em disfarçar as suas tendências políticas, as suas simpatias políticas. Portanto, são do MPLA, ponto final, e estão ali para defender as cores
do MPLA. E, olhando para os resultados pelos círculos eleitorais, vemos também que a UNITA perdeu, por exemplo, em Huambo, que é a sua base tradicional de apoio. Sim, notei esse facto, mas todos os analistas aqui não esperavam outro resultado que não esse. Ou seja, o centro de Angola, as províncias do centro de Angola, são habitualmente províncias onde a UNITA tem implantação, mas uma implantação que não é suficiente para dar a vitória à UNITA. Ou seja, o fenómeno mais crítico em relação ao MPLA verificou-se em Cabinda e em Luanda. Em Luanda é muito importante porque aqui está quase metade do eleitorado moçambicano e aqui estão representadas todas as tendências políticas angolanas. É possível, neste momento, que o MPLA nem sequer consiga a maioria absoluta na cidade de Luanda. Por outro lado, e também por motivos que nós compreendemos, o MPLA não conseguiu ter a maioria no enclave de Cabinda, portanto a população votou Casa CE, votou UNITA, claro que votou no MPLA, mas os votos combinados de Casa CE e de UNITA ultrapassam claramente a votação do MPLA, portanto são as únicas, destes resultados formais, são as únicas praças que constituem reveses para o partido no poder, uma vez que em todas as outras províncias o MPLA teve maiorias e teve uma maioria absoluta nessas votações. Não conseguir uma maioria absoluta em Luanda é mau, porque parece que já há um projeto para os próximos anos de eleições municipais aí em Angola. Claramente, por todos os motivos. A capital é a capital. E o partido que está no poder há 42 anos, que tem feito obras megalómanas, que tem feito obras de betão gigantescas, estradas, prédios, pontes, saneamento, mas obras de facto gigantescas. Esta cidade não tem nada a ver com a cidade de Luanda do tempo colonial. Ora, ter aqui um círculo eleitoral que vota maioritariamente oposição significa que a população não se revê nessas obras faraónicas. Mas isso é exatamente a crítica da oposição. É que o MPLA é um partido, e o governo do MPLA é um partido muito bom a fazer grandes obras, mas em termos sociais tem grandes problemas. Primeiro, em termos de equilíbrio na distribuição da riqueza. Depois, outro tipo de problemas, nomeadamente criar emprego para a população, dar esperança aos jovens, dar formação em termos de educação formal e em termos de educação profissional à juventude para conseguir ter trabalho, e depois outras condições sociais, nomeadamente qualidade de ensino, qualidade de transporte, qualidade de saúde. É aqui que se concentram muitas das críticas ao MPLA, não tanto pelas construções que fez com os resultados do petróleo. Ou seja, há milhares de quilómetros de estradas, há milhares de quilómetros de linhas de caminhos de ferro, e há aqui prédios que podem rivalizar com o Dubai. Mas, como costumamos dizer em Moçambique, as pessoas não podem traduzir a sua riqueza em prédios, em estradas e em vias de caminho de ferro, sobretudo quando não podem usufruir desses mesmos meios. Por outro lado, também
e já que estamos a falar de questões que são críticas em relação ao governo de Angola, o governo de Angola continua a dizer que é preciso diversificar a economia de Angola, mas as suas receitas continuam a estar baseadas no petróleo, e só a seguir depois vêm os diamantes e depois praticamente é o deserto. Ora, isto reflete muito os dramas da economia angolana, porque bastou haver uma queda abrupta dos preços de petróleo e a economia angolana ressentiu-se imediatamente. Aliás, continua em crise. Em Angola e em Luanda há dezenas de prédios inacabados, resultado da crise dos preços de petróleo, e não há indicações de que os preços de petróleo vão melhorar, o que significa que são más notícias para os países produtores. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a analisar as eleições em Angola. Fernando Lima, vamos ao nível de participação. Foi notável comparativamente a Moçambique? Claramente, aqui a participação, tradicionalmente, é muito mais elevada. Por exemplo, em 2012, que foi quando se registou a maior abstenção em eleições gerais, cerca de 32% em termos de abstenção. Isto, em termos de Moçambique, é uma abstenção menor quando nós estamos ao nível dos 40%, 50%. Neste ato eleitoral, baixou-se do nível dos 32% para 23%, o que significa que há uma participação eleitoral ao nível dos 75%, 76%, o que é muito bom se compararmos com Moçambique. Mesmo em termos de votos brancos, votos nulos, os números já andam à volta dos 2%, 1% para brancos e nulos. Significa que há poucas pessoas que votam em branco e, portanto, não votam por ignorância, porque os números, em termos de nulos, são muito menores. O que significa também que aqui as táticas fraudulentas em relação ao boletim de voto não passam, ou pelo menos aparentemente, não passam por fazer duas cruzes, borrar os votos, como tem sido uma das práticas fraudulentas em Moçambique. A saída de cena, até que ponto é que a saída de cena de José Eduardo dos Santos terá concorrido para o elevado nível de participação? São eleitores jovens que não conheceram nenhum outro presidente senão José Eduardo dos Santos. Exatamente. Não, a saída de José Eduardo dos Santos criou exatamente a expectativa na oposição de que, com um candidato novo, um candidato que não é particularmente popular, que não é particularmente simpático, é um candidato do aparelho, um candidato cinzento. Então isto criou a expectativa de que esta seria também uma chance para a oposição ganhar, criou também uma expectativa, sobretudo na juventude, que esta de facto era a mudança, porque na prática há mudança no MPLA, há uma mudança de cadeiras e há mudança em termos de espectro político em Angola. João Lourenço, o candidato do MPLA, já celebrou no Twitter a vitória é nossa, foi a frase que escreveu. Fernando Lima, João Lourenço será um presidente de mãos livres ou de mãos amaradas? Tendo em conta também que José Eduardo Santos vai continuar a dirigir pelo menos o partido nos próximos 12 meses. Bem, aqui os analistas e de todas as cores políticas, incluindo do MPLA, acham que o espaço de manobra de João Lourenço não é muito. Admitem que o estilo de governação
será diferente, que e muitas das figuras muito ligadas a José Eduardo Santos, nomeadamente conotadas com esquemas menos transparentes, poderão sofrer precalços nas suas atividades com a entrada em cena de um novo presidente, mas não se esperam grandes mudanças e acredita-se piamente que, para já, José Eduardo Santos vai continuar a puxar ou a mover os cordelinhos, como se costuma dizer, da política angolana, uma vez que continua com todos os poderes ao nível do partido. E em termos comparativos, Moçambique-Angola, em Angola, o MPLA sempre teve muito mais força sobre os destinos políticos do país do que em Moçambique a Frelimo, não obstante o reavivar dos poderes do Partido Frelimo nos tempos de Armando Guebuza. De qualquer forma, por exemplo, João Lourenço, nas reuniões preparatórias das eleições, convidou Marcolino Moco e Pepe Tela, o escritor Pepe Tela, para participarem em encontros. Isto foi visto como uma abertura a setores críticos do MPLA. Também pode ser uma manobra eleitoral, pode ser uma manobra política que João Lourenço tem horizontes para lá dos aparachiques, das pessoas que são a máquina do partido e que são a máquina tradicional do poder. Mas não se esperam grandes rasgos de novas iniciativas por parte de João Lourenço. É importante também, e isso quer parecer que é um elemento importante a salientar, João Lourenço é o marido de Ana Dias Lourenço, que é uma senhora com uma larga experiência, portanto, ela sim Fernando Lima? Ser uma nova governação, é muito cedo ainda para dizermos isso. Fernando Lima, vamos ao nosso segundo tema que elencamos para este programa. Tem a ver com o controverso processo Moza. A Comissão Central de Ética emitiu uma deliberação afirmando que a escolha da Coanha como acionista de referência do Moza violou de forma clara a lei de propriedade pública. É um parecer da Comissão Central de Ética e há vários setores que defendem a nulidade do processo. Fernando Lima, o que é que pode acontecer para o sistema financeiro moçambicano anular todo o processo do Moza e voltarmos à estaca zero? Bem, eu duvido que isso vá acontecer e que vá acontecer nesses termos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que foi muito importante a Comissão Central de Probidade Pública se ter pronunciado em relação a este caso. Significa que há instituições em Moçambique que estão preocupadas com o Estado de Direito. Mais, a Comissão Central de Ética e Probidade, a pronunciar-se, só poderia ter sido feita nos termos em que se pronunciou. Agora, aquilo que eu penso que vai acontecer é que se vai trabalhar em termos legais para se desmontarem uma série de atos que foram acionados durante o processo de intervenção e de transição do Moza Banco, por forma a tentar fazer com que esses mesmos atos ou novos atos administrativos estejam em conformidade com a lei. Isto porquê? Porque, como o processo agora foi remetido para a Procuradoria-Geral da República, há a expectativa, e há uma expectativa que me parece correta, que seja reposta a legalidade. Logo, os advogados, e acho que isto é um trabalho sério de advogado, vão trabalhar numa série de mecanismos
que reponham a legalidade, nomeadamente a intervenção do Cuanha, a intervenção ou a não intervenção do governador do Banco de Moçambique, o papel dos administradores João Figueiredo e Joana Matsom, nomeadamente, por exemplo, em relação aos órgãos sociais do Cuanha, poder-se-á afastar Rogério Zandamela desses mesmos órgãos para exatamente dar a ideia de que o Cuanha tomou a decisão de investir no Mosabanco sem a pressão ou sem a decisão de Rogério Zandamela, que é exatamente o governador do Banco de Moçambique. Em termos práticos, eu tenho sérias dúvidas que vão acontecer medidas muito dramáticas, mas uma das questões que a Procuradoria-Geral da República vai tentar averiguar é se houve corrupção em qualquer uma das ações que foi empreendida, quer pelo Banco de Moçambique, quer pelo governador do Banco de Moçambique. E afastado o elemento corrupção, tudo será mais fácil em termos de atos administrativos, não obstante haver a necessidade de esses mesmos atos administrativos serem repostos e serem feitos de maneira diferente. Agora, que o Cuanha vai ser substituído por outro fundo, tenho sérias dúvidas. Teria menos dúvidas se houvesse algumas alterações, pelo menos do ponto de vista formal, em relação, por exemplo, à permanência de João Figueiredo na direção do banco ou na comissão que selecionou o Cuanha como fundo de investimento no Mosabanco. Portanto, há questões de fundo que vão ser tratadas, mas não me parece que vão afetar a operação material em si. Uma outra questão que me parece relevante e que analistas em Moçambique me referenciam é que isto pode ser uma moeda de troca em relação ao relatório Kroll. Ou seja, Rogério Zandamela é conotado com o FMI é conotado com o relatório Kroll, logo os setores que estão contra a intervenção do FMI, que estão contra a auditoria encomendada à Kroll, têm agora um motivo de vingança em encostarem o governador contra a parede, no caso do Mosa, e também das famosas declarações que o governador fez em Lisboa. É isso, Fernando Lima, que eu ia perguntar, que leituras políticas também podemos fazer neste reacender da polêmica em relação ao Mosa, que aproveitamentos também pode vir a acontecer depois daquelas polêmicas declarações do governador do Banco de Moçambique em Lisboa, que chamou alguns PCAs aqui de lobistas, e também algumas pessoas viram as suas portas fechadas, habituadas a influenciar o Banco Central, viram as portas fechadas com a chegada do governador Rogério Zandamela. Claramente, não tenho a mínima dúvida que muitas garrafas de champanhe foram abertas nas mansões do Somochild, que são frequentadas exatamente por estas pessoas dos círculos do poder e que também estão habituadas aos círculos do poder e às alcatifas dos vários conselhos de administração da banca moçambicana, mas também com esta questão de fundo, que é o atual relatório Kroll, o relatório, a auditoria que foi encomendada pelo FMI, havendo a conotação que todos conhecemos do governador do Banco de Moçambique com o Fundo Monetário Internacional.
Fernando Lima, sabemos que estas questões de banca, do sistema financeiro, são sensíveis. Com este reacender de polêmica, como é que volta a ficar a imagem do Moza? Não vai nos próximos dias acontecer uma corrida ao banco, como aconteceu na altura quando começaram a sair cá para fora sinais de que o banco não estava bom? Não me parece que seja isso que vá acontecer, porque em termos de público moçambicano, em termos de opinião pública, isto é entendido como uma luta de galos, como uma luta palaciana e não uma luta que afeta a tesouraria, os cofres do banco. Portanto, é evidente para todos que o banco tem um bom conforto financeiro, que foi providenciado, em primeiro lugar, pelo Banco de Moçambique e, em segundo lugar, pelo Fundo de Pensões e, portanto, para já, e aqui terá também que haver um acordo de cavalheiros para que esta questão da probidade pública seja bem gerida. Não me parece que haja, para já, uma corrida aos balcões do Moza Banco. Sim, mas pergunto-lhe isso porque em vários setores, sobretudo jurídicos, defendem a nulidade do processo e o lançamento de um novo concurso público. Os vários juristas que eu contactei e as várias partes intervenientes no processo, e eu tive o cuidado de também as contactar, afastam completamente essa possibilidade, e eu estou consciente da posição clara que a Ordem dos Advogados tomou, aliás, posição que eu também saúdo, mas não penso que essa seja a posição que vai triunfar no arranjo que vai ser encontrado para o Moza Banco. Fernando Lima, vamos ao nosso último tema, que tem a ver com a dissolução de 29 empresas, o anúncio que foi reiterado pelo Instituto de Gestão de Participação do Estado, braço empresarial do Estado. Fernando Lima, é um processo que já vem atrasado, porque há muito que essas empresas não produzem absolutamente nada, e o FMI e o Banco Mundial também já há muito lançavam alarmes em relação a este assunto. Essa, Francisco, é a parte lamentável, ou seja, Moçambique ter sido forçada a tomar essas decisões sob pressão, quando Moçambique há muito tempo que poderia ter tomado essas posições. Por um lado, em relação a empresas que na prática já não existem, o seu património é praticamente ferro velho e os seus órgãos sociais nem sequer estão ativos. Esta é uma parte... Estamos a falar, por exemplo, da Mabor, que agora vai virar gráfica e produzir livros. Sim, por exemplo, em relação à Mabor, eu compreendo o drama do Estado ao melhor preço, e nunca apareceram clientes muito interessados, por um lado, em renovar a produção de pneus em Moçambique, e, por outro lado, dar um preço simpático por todo um parque notável que é o parque da Mabor. Quando eu digo parque, não estou a falar das máquinas, uma vez que acredito que as máquinas vão ser todas vendidas ao desbarato como sucata. Estou a falar do parque em termos de espaço imobiliário à entrada de Maputo, que vale claramente milhões de dólares aquele espaço hoje. São 23 mil metros quadrados e dizia muito bem, vale milhões de dólares, na parte da expansão da cidade de Maputo, e já vimos no passado investidores comprarem para um determinado objetivo e mais tarde mudarem de operação, talvez construírem prédios. Absolutamente. Por exemplo, a construção de prédios ou de um condomínio
ou de um condomínio fechado, será uma das hipóteses. Não me surpreenderia se esta fosse uma das opções, tomando em consideração a proximidade deste espaço com outros espaços hoje requalificados, como é todo o espaço urbano à volta do Estádio Nacional do Zimpeto. Outras empresas estratégicas que têm a missão de procurar um parceiro importante para elas são as linhas aéreas de Moçambique e também a fusão MCL-TDM. Aliás, é preciso ver que aqui na fusão MCL-TDM, de 17 administradores caiu para 3. Afinal, é possível emagrecer os conselhos de administrações que andam por aí? Claro, nós só não emagrecemos porque temos que dar aquilo que se chama jobs for the boys, ou seja, a rapaziada tem que ser remunerada para manter a boca fechada e para bater palmas ao partido Frelimo. É por isso que é preciso rechear sempre os conselhos de administração de antigos combatentes, de militantes notáveis, de antigos ministros, que pouco têm a contribuir para essas mesmas empresas, mas que têm que levar para casa um determinado rendimento, porque têm que manter uma certa qualidade de vida para que não se crie um exército de descontentes no seio do Partido Frelimo. Aliás, eu penso que se houvesse um debate sério sobre as origens da crise dessas empresas, muitas das razões porque essas empresas entraram em declínio e entraram em queda e em colapso têm a ver com exercícios de má gestão que inclusivamente poderiam derivar em processos de crime contra esses mesmos gestores ou contra entidades que intimaram e que pressionaram determinados gestores a tomarem determinadas decisões, nomeadamente a favor do Partido Frelimo. E hoje estamos a ver que as reformas que estão a ser levadas a cabo pela nova administração da eletricidade de Moçambique também já estão a provocar tensões e resistências da massa laboral que há muito anda por lá. Bem, o processo da EDM, e eu sou uma das pessoas que saudei muitas das decisões do novo PCA da EDM, é um processo que merece continuar a ser analisado. Por exemplo, eu ainda não me sinto em posição de comentar as remunerações do Conselho de Administração e outros atos de gestão praticados pela atual direção da EDM, mas me pareceu num determinado momento que a nova direção da EDM estava a avançar no caminho certo, sendo que o passado e a tradição da EDM não se dissociava, não se diferenciava muito de todas as outras empresas públicas, nomeadamente servir o Partido Frelimo, servir os interesses dos administradores e servir empresas ligadas a figuras importantes no Partido Frelimo, nomeadamente nos contratos de eletrificação, nos contratos de construção de infraestruturas elétricas ao longo de todo o país. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa, continuação do bom trabalho aí em Angola. O processo eleitoral continua, falta ainda escrutinar mais meses, continuação de um bom trabalho e bom regresso a Maputo. Muito obrigado e até domingo. Caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima. Eu sou Francisco Carmona, os cuidados técnicos estiveram a cargo de André dos Santos. Voltamos a este espaço de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.